Olá, eu sou Vivi Império, ao meu lado Wagner Império e este é o Pod SP 24/7. Você ligado nos fatos 24 horas por dia, 7 dias da semana. E ainda tem notícia do Brasil e do mundo. Violência contra a mulher é o tema que abre o Pod SP 24/7 de hoje. Você vai ver o levantamento Fogo Cruzado, que aponta que o feminicídio cresceu 45% em 2025. São 4 mulheres mortas por dia no Brasil. Vivemos uma situação crítica que precisa ter fim. Dentro de casa. Esse é o principal cenário dos crimes de feminicídio no Brasil. Nos primeiros 8 meses de 2025, 29 mulheres foram vítimas de feminicídio ou tentativa de feminicídio com arma de fogo. Quase metade estavam no próprio lar. Crescimento de 45% em comparação com o mesmo período do ano passado. O que chama a atenção dos dados é que esse número ele vem ano a ano crescendo, né? Então a gente tem um número muito alto de feminicídio e a gente não é capaz de interromper esse ciclo de violência, né? Mesmo sabendo como acontece, mesmo sabendo que é o companheiro, o principal algoz das mulheres. O levantamento considera 57 municípios das regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Recife, Salvador e Belém. Essas áreas são mapeadas pelo Instituto Fogo Cruzado, que fez um recorte sobre os crimes de feminicídio e tentativa de feminicídio com utilização de armas de fogo. A disponibilidade desse tipo de armamento aumenta a chance de um desfecho pior. Entre as vítimas de 2025, 76% não sobreviveram. Ao todo, 22 mulheres foram mortas e 7 ficaram feridas. Os agentes de segurança, como policiais, foram autores de 7 dos 29 casos. Muitas decisões das medidas protetivas só retiram a posse, mas não retiram a arma. São representantes das Forças Armadas, né, que têm um armamento ali como um equipamento de trabalho e eles usam isso para vitimar as suas mulheres. Como as instituições não têm se responsabilizado por esses casos. O Agosto Lilás traz campanhas de conscientização para a denúncia e proteção das vítimas, como a campanha Não Deixe Chegar ao Fim da Linha, Ligue 180. Eu já fui vítima de violência doméstica, então o que eu gostaria de deixar para todas as mulheres é de que estar nesse relacionamento, a gente nunca acredita que pode acontecer o pior, mas a situação quando explode, ela é incontrolável e nós nunca sabemos quando o feminicídio vai acontecer. Se você é vítima de violência, rompa o quanto antes. O assunto agora é comunicação. O Ministério das Comunicações está investindo em internet mais rápida. Dá uma olhada na reportagem. A proposta prevê linhas de financiamento para a construção e ampliação de data centers. Essas estruturas são essenciais para armazenar e processar dados que garantem o funcionamento de serviços digitais usados no dia a dia, desde consultas médicas online e plataformas de ensino até aplicativos bancários e serviços públicos pela internet. Hoje, o Brasil tem 126 data centers, a maioria concentrada no Sudeste. Para reduzir desigualdades regionais, os recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social vão priorizar justamente o Norte e o Nordeste, oferecendo juros mais baixos nessas regiões. A meta é descentralizar a infraestrutura digital e garantir acesso mais igualitário à tecnologia. No Brasil, em geral, 30% do valor do data center pode ser financiado pelo FUSH. Mas se for no Norte e Nordeste, esse percentual sobe para 70%. São regiões hoje que têm menos data center, né, ou não tem, e que a gente precisa incentivar. Além de ampliar a qualidade dos serviços digitais, o investimento de 600 milhões de reais também vai movimentar a economia. As obras devem gerar milhares de empregos diretos e indiretos, fortalecendo cadeias produtivas locais e estimulando a inovação tecnológica. 40% dos dados que são consumidos no Brasil apenas hospedados em data center. A gente está fazendo esse projeto para conseguir ampliar, para que a gente consiga um percentual maior de dados que são consumidos no Brasil, que estejam hospedados no próprio país, tá? E não precisem vir de outro país. Então isso é muito importante, né, para a nossa soberania digital do Brasil. O mercado de dados não para de crescer.
Até 2030, a expectativa global é que esse volume alcance 600 trilhões de gigabytes, o que vai exigir estruturas de processamento para garantir serviços mais acessíveis, seguros e modernos para a população. O projeto também prevê conectar todas as escolas públicas do país até o final de 2026. Nesse mês de julho de 2025, nós atingimos um quantitativo de escolas por mês de 3.000, que esse quantitativo, sendo replicado até o final de 2026, nós conseguiremos, sim, conectar todas as escolas do nosso país. De Pernambuco chega a iniciativa de um programa de acolhimento familiar que oferece uma chance para menores sob medida protetiva de viverem em um lar acolhedor. No Brasil, mais de 34 mil crianças e adolescentes vivem hoje afastados da família de origem. A maioria, mais de 90%, ainda cresce em abrigos institucionais. Mas existe um caminho muito mais acolhedor e parecido com o que a gente chama de lar. O acolhimento temporário em famílias preparadas e acompanhadas pelo poder público. O serviço de acolhimento vai acolher crianças e adolescentes a partir do encaminhamento da vara da infância ou a partir do conselho tutelar, certo? Então, esse acolhimento, ele se dá como uma forma de medida protetiva e provisória. O Estatuto da Criança e do Adolescente garante o direito à convivência familiar e comunitária. Com a Lei 12.010, o acolhimento familiar passou a ser prioridade sobre o acolhimento institucional no Brasil. E é justamente esse modelo que Caruaru vem fortalecendo. Todas as configurações familiares são aceitas, mas é necessário ter tempo para cuidar, renda estável e espaço adequado, até que seja possível o retorno à família de origem ou à adoção. No momento em que aquela família acolhe aquela criança ou aquele adolescente ou grupo de irmãos, a gente fica visitando semanalmente aquela família para observar se está dando certo, se aquela criança está se inserindo ali, se a família também está de acordo com a criança. A criança vai fazer parte do contexto da família. Esse é o caso da família de Denise, uma das famílias acolhedoras de Caruaru. Mãe de 7 filhos adultos, a dona de casa decidiu cuidar temporariamente de uma criança afastada da família de origem por decisão judicial. Porque se, por exemplo, eu puder dar o teto para alguém ficar protegido, se sentir seguro do meu lado, alimentado às vezes que é necessária por dia, ir no médico, poder levar ao médico, poder levar ao dentista, eu acho que é um a menos que vai ficar em risco de amanhã ou depois estar na rua ou coisa do tipo. Todo o processo é cuidadoso e acompanhado de perto pelo Ministério Público. Se as crianças estão tendo o atendimento que elas merecem como sujeito de direitos que são, porque as crianças que estão em acolhimento familiar, elas têm direito de ter um serviço de qualidade. Então, esse é o papel do Ministério Público. A Rádio Nacional do Amazonas está completando 48 anos. Você vai ver na reportagem que essa rádio é a única fonte de informação e entretenimento para os ribeirinhos. No coração da maior floresta tropical do planeta, um som atravessa matas, rios e fronteiras há quase meio século. São as vozes da Rádio Nacional da Amazônia, que chegam a lugares onde muitas vezes nem a internet nem o telefone funcionam. Criada em 1977, a emissora transmite em ondas curtas que alcançam comunidades ribeirinhas, aldeias indígenas e os lugares mais remotos da região, levando informação, serviço, cultura e companhia. Os ouvintes, eles são tão agradecidos pela importância dessa rádio, eles são tão agradecidos pelo que a rádio faz, pelo trabalho da rádio, que é um prazer trabalhar diariamente com o que a gente faz aqui, sabe? Porque eu sei que a gente não leva só entretenimento e nem informação. A gente educa, nós somos avós, nós acolhemos, nós somos professores, irmãos, pais. Com sede em Brasília, a Nacional da Amazônia faz parte da rede de emissoras públicas mantidas pela empresa Brasil de Comunicação. O sinal cobre mais da metade do território brasileiro e pode chegar a 60 milhões de pessoas. Ao longo dos anos, a rádio construiu laços afetivos com milhares de ouvintes. Provas disso são as delicadas cartas recebidas por Mara Régia. O povo escreve com o coração, só que coloca o coração na ponta do dedo para de repente fazer
uma carta bordada. Então, o verso: Comunidade Sagrado Coração de Jesus, Rio Pitanga, Brasil Novo, Pará. Saudações, minha querida amiga inesquecível, Maroca Nariz de Pipoca, você anima minhas manhãs. Isso é a intimidade do rádio. Cláudio Paixão começou a ouvir a rádio ainda menino, no interior do Maranhão. Depois, durante os estudos, pesquisou sobre radioteatro e radionovela. O radioteatro na Nacional da Amazônia começa para atender o interesse dos ouvintes. Os ouvintes enviavam histórias e essas histórias eram transformadas em radioteatro. Testemunha de histórias e guardiã da memória de um Brasil profundo, a Rádio Nacional da Amazônia terá uma semana de atividades na EBC, como exposição de fotos, experiência de realidade virtual que permite passear por ambientes amazônicos, depósito de cartas para a Amazônia e a apresentação de um documento reafirmando compromissos com a sustentabilidade. A gente faz um rápido intervalo e na volta a gente vai fazer uma viagem até Lisieux, cidade onde viveu Santa Teresinha do Menino Jesus. Viaje com a gente para Lisieux, na França, para descobrir a história de uma das santas mais queridas dos brasileiros, Santa Teresinha do Menino Jesus. Uma terra de fé e peregrinação. A 200 quilômetros de Paris, em uma cidade na Normandia, está o coração de muitos brasileiros. Mas o que faz de Lisieux ser tão especial para nós? Qual a ligação dessa cidade com o Brasil? A resposta está aqui, nesse relicário. Os restos mortais de uma mulher que levou uma vida simples, enclausurada, escrevendo sobre o amor a Deus. Aqui em Lisieux, viveu uma das mais carismáticas santas da Igreja Católica. Ela foi embora cedo dessa vida, aos 24 anos, de tuberculose. Depois de sua morte, as palavras da Carmelita Teresa foram reunidas em um livro e correram o mundo, tocando as pessoas. Uma corrente de orações e pedidos se formou e Teresa, provavelmente lá de cima, ao lado de Deus, foi abençoando cada fiel e atendendo todas as súplicas. Os milagres atribuídos à Carmelita foram reconhecidos pela Igreja Católica e ela se tornou santa. Ao lado de Santa Joana d'Arc, Santa Teresa de Lisieux é padroeira da França. Para nós, brasileiros, ela é Santa Teresinha do Menino Jesus. A nossa peregrinação à cidade de Lisieux começa no Carmelo, onde Teresa passou a vida. Teresa desejou se tornar carmelita aos 9 anos de idade. Aos 15, um ano antes do que era permitido, ela foi aceita na Ordem do Carmelo. Foi aqui que passou a vida se dedicando e escrevendo sobre o amor a Deus. E é aqui que estão hoje os restos mortais da nossa Santa Teresinha do Menino Jesus. Há um lindo jardim em frente ao Carmelo, onde crescem flores, um símbolo de Santa Teresa, que se tornou uma novena para pedidos e milagres. É a novena das rosas. No Carmelo, a menina Teresa se tornou noviça e se dedicou à fé por 9 anos. Aqui existe um museu sobre a vida de Santa Teresa. Fotos, vídeos, documentos e peças do vestuário de Teresa estão expostos nesse museu. Aqui é possível vivenciar como foram os dias de vida de Carmelita, a simplicidade das vestimentas, a união com as irmãs de sangue e de Carmelo.
e as escritas originais, os poemas e a narrativa da vida que emocionam tantos fiéis pelo mundo. As fotos mostram ela e as outras freiras. 4 delas são irmãs de sangue de Teresa. Foram tiradas pela irmã Léonie Martin e com essa máquina do século XIX. Léonie também gostava de desenhar o rosto de Teresa e baseado neste desenho é que temos hoje a foto conhecida pelos católicos de todo o mundo. No museu ainda há roupas, sapatos, hábitos que Teresa usava durante sua estadia no convento ou quando trabalhava na colheita. As fotos e a fantasia de Joana d'Arc revelam a adoração da então heroína nacional. Nessa época, a cavaleira ainda não era santa e padroeira da França. A porta do quarto da Carmelita nos chama para uma oração especial, a mesma por onde ela passou tantas vezes para descansar, orar e escrever. Enclausurada no Carmelo, Teresa escreveria um dos livros mais vendidos no mundo todo, A História de uma Alma, manuscritos autobiográficos e poemas que relatam o amor a Deus e a experiência dela com a divindade. A primeira edição foi publicada em setembro de 1898, apenas um ano após a morte de Santa Teresa. Já vendeu milhões de edições em dezenas de línguas. Teresa ainda escreveu a oração à Sagrada Face, que ela acreditava ser a maneira mais sublime de se aproximar de Cristo. Ainda há filmes do sepultamento de Teresa e a transferência dos restos mortais dela. Foi em 1923 que a capela do mosteiro foi ampliada para abrigar os restos mortais de Teresa, transferidos do cemitério de Lisieux. Aqui está o corpo de Santa Teresa de Lisieux, neste relicário abaixo dessa escultura, que representa a Carmelita deitada no leito de morte. Em 17 de maio de 1925, o Papa Pio XI declarava Teresa de Lisieux a Santa Teresinha do Menino Jesus. No Jardim do Carmelo, a capela em homenagem à santa que viveu aqui. Uma imagem representa a devoção da Carmelita a Nossa Senhora e o Menino Jesus, assim mesmo representado dentro do ventre de Maria, como Santa Teresinha enxergava o poder da mulher e do Filho Todo-Poderoso. Padre, qual a importância de Santa Teresinha para os católicos do mundo todo e para a cidade de Lisieux? I think it's because of her love and because of the Holy Spirit who opened the hearts and the eyes of one each other all over the world, and because of the missionaries, I think, for example, for Brazil, who went to Brazil one time. And so I think it's why St. Teresa is well known all over the world. And after that, we've got the message of St. Teresa, which is so simple because it shows us how to love. And I think love is an universal message for the world. We have today a sort of identification between St. Teresa and Lisieux. And it's why it's important, I think so, for the city to have the Basilica here. And now, after the canonization of Holy Parents, we have this sort of identification now, which is growing up, which is between St. Teresa, Lisieux, and now her parents. Fomos à casa onde Teresa viveu por 11 anos antes de ir para o convento e para onde ela retornou pouco antes de morrer. Imagine um jardim onde florescem as mais belas rosas. Assim, é a casa onde a menina Teresa viveu boa parte da infância e da adolescência, antes de ingressar no Carmelo.
o pai de Teresa confeccionava relógios. Era uma família bem de vida financeira. Mas Teresa e as irmãs não queriam saber dos bens materiais, e sim do espiritual. Foi no Natal de 1886, à frente dessa lareira, onde então a menina Teresa costumava abrir os presentes de Natal, que ela ganhou o maior de todos, do Menino Jesus. Depois de 10 anos de muito sofrimento pela perda da sua mãe, ela finalmente encontrou a paz para seguir a vida religiosa. Ela chamou o evento de a conversão completa. Na casa, a sala, o quarto de Louis Martin e todos os objetos como mobília e quadros estão preservados. O quarto de Teresa também está como ela o deixou. Assim que quarto de Teresa e Celina. Pode abrir. E você vem na esquerda. Je vais te laisser continuer, Marlene. C'est mieux. Para a primeira comunhão, à direita, aqui era uma roupa de festa, uma das roupas, aqui são os seus brinquedos, a sua bonequinha. Você vê lá aquela bonequinha, uma pequena, marrom, é uma carmelita. Ah, que lindo! Aqui, a irmã dela tinha feito para ela. Fez bonito. Ela tinha os seus brincos. Ela era bem vaidosa. Olha, quando era pequena, ela tinha já um altar com o Santo Sacramento. O Menino Jesus, com os brinquedos. Aqui neste lado está escrito, porque ela tinha muita vontade para entrar no Carmelo, e uma das suas irmãs deu de presente para ela. Está escrito um barco na água, representa a água que tem dentro, e está escrito: eu durmo, mas meu coração ele está acordado. Porque ela possa esperar o tempo que ela possa entrar no Carmelo. E esse crucifixo, ela rezava o crucifixo para um prisioneiro que estava na prisão. E aqui, no quarto que era de uma das irmãs, Teresa, doente em sua cama, viu a imagem da Virgem sorrir para ela, curando-a de uma estranha doença. Por isso, ficou conhecida como Nossa Senhora do Sorriso. Os cachos, belos, loiros e compridos, chamam a atenção. Foram cortados quando Teresa se tornou carmelita, despindo-se de toda a vaidade. Tudo aqui são recordações. A casa inspira e respira a fé. Ela surge imponente na paisagem, a Basílica de Santa Teresa de Lisieux, uma das maiores igrejas do século XX. Diante de tanta fé e apenas 32 anos depois de sua morte, em 1929, a Basílica de Santa Teresinha do Menino Jesus começou a ser construída. As obras terminaram em 1954. A igreja, em estilo romano-bizantino e com detalhes do barroco, recebe milhares de fiéis. 100 mil brasileiros vêm aqui todos os anos e esse número só aumenta. Dentro da Basílica, belos vitrais exibem as mensagens de Santa Teresinha. As palavras de amor a Deus iluminam a igreja. Neste altar, mais uma relíquia da santa. Ossos do braço e da mão direita de Teresa. Instrumentos de Deus que permitiram ao mundo conhecer os ensinamentos de simplicidade e devoção ao amor maior, sentido de toda a criação.
Alguns países estão representados na Basílica em edículas, assim como o doador do relicário, o Brasil. A Basílica de Santa Terezinha é o segundo ponto de peregrinação mais popular da França. Só perde para o Santuário de Lourdes. Por ano, passam por aqui 700 mil fiéis. A Basílica demorou 10 anos para ser construída e, incrivelmente, não foi destruída pelas centenas de bombas disparadas durante a Segunda Guerra Mundial. Uma delas chegou a atingir a cúpula da Basílica, mas não explodiu, não danificando a estrutura. Os fiéis acreditam que foi intervenção divina. Em uma sala reservada na sacristia, um outro relicário, o que viaja o mundo levando as palavras de paz e amor de Santa Terezinha do Menino Jesus. Sorte da equipe do Viaja Brasil poder encontrá-lo aqui. A peregrinação desta santa peça não para. Já visitou dezenas de países. Esteve no Brasil pela primeira vez na década de 90. A grandiosidade da Basílica se justifica não só pela homenagem à padroeira da França, mas também a única cidade do mundo que possui 3 santos e de uma mesma família. Aqui estão os restos mortais de Louis e Zélie Martin, os pais de Santa Terezinha do Menino Jesus. Eles também se tornaram santos. No andar inferior da Basílica há outra igreja, grande e linda. Ela é uma homenagem aos pais de Teresa, que reconhecidamente fizeram milagres. Foram 2 os milagres reconhecidos pela Igreja atribuídos aos pais de Santa Teresa. O primeiro milagre aconteceu na Itália. O bebê Pedro nasceu com problemas respiratórios e foi desacreditado pelos médicos. No dia em que o hospital ia desligar os equipamentos que o mantinham vivo, os pais de Pedro rezaram a Louis e Zélie Martin e, incrivelmente, o bebê sobreviveu sem a ajuda das máquinas. O segundo milagre aconteceu na Espanha. A mãe de Carmen teve uma gravidez complicada e os médicos disseram que, se caso a criança viesse a nascer, ela teria sérios problemas cerebrais. Foi então que uma enfermeira deu ao casal um santinho com oração dos pais de Santa Teresa. Eles oraram e a criança nasceu com saúde. Os restos mortais de Zélie e Louis Martin estão nesta urna. Eles foram declarados santos em 2015 pelo Papa Francisco. Isso, o Pod SP 24/7 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima edição. Lembrando que você pode ouvir a gente na sua plataforma de áudio preferida ou então assistir a gente no YouTube, no canal @PodSP247. Obrigado e até mais. Até mais.